A aula de hoje vai ser sobre o texto narrativo. Vai ser meio que uma revisão, porque o gênero narrativo é o gênero mais estudado em sala de aula. Vocês com certeza já assistiram a aulas referentes a esse gênero esse ano e nos anos anteriores, porque é o gênero que os professores mais gostam de trabalhar e é o gênero que os alunos também mais gostam, né? Preferem. Então vamos lá. Texto narrativo é aquele que engloba personagens desenvolvendo ações ao longo do tempo. Envolve um narrador, espaço, tempo, enredo e os citados personagens no desenrolar de fatos. Então, muitos alunos, quando eu questiono, o que é uma narrativa para você? Eles vão dizer, a maioria vai dizer a mesma coisa, vai dizer, professor, é uma história. Narrativa é uma história. História que é contada. Mas a gente vai ver aqui que o que vai definir o gênero narrativo é a presença desses 5 elementos aí: narrador, espaço, tempo, enredo e personagens. Então, para que o texto possa ser considerado narrativa, ele vai precisar ter esses 5 elementos aí. Então, eu fiz a lista aí, que são personagens, narrador, espaço, tempo e enredo. E aí, na aula de hoje, a gente vai rever cada um deles, não é? Vai tentar relembrar algumas características aí envolvendo esses elementos. E é importante que você saiba que há várias formas de se contar uma história. Você pode utilizar apenas imagens e contar uma história. Para ser considerado narrativo, tem que ter um narrador também. Então, vamos ver um exemplo aqui. Esse é um quadro do pintor espanhol Goya, que vocês podem perceber que ele está contando uma história, esse quadro. Ele apresenta personagens, ele apresenta um espaço. Vocês podem ver que a cena está acontecendo nesse lugar, próximo a uma espécie de igreja aqui, não é? E nós vemos que do lado direito da tela nós temos soldados, porque eles estão uniformizados e estão em formação militar. E do lado esquerdo nós temos pessoas desarmadas. Como é que eu sei disso? Porque ele está de braços estendidos e está desarmado. E ao chão nós já vemos pessoas mortas, não é? Então, tudo caracteriza aqui uma cena de fuzilamento, de massacre, não é? E provavelmente essa cena, ela tem também um espaço, ela tem um tempo. A gente vê que tudo está acontecendo à noite. Provavelmente essa cena realmente aconteceu e aconteceu num dia específico e numa hora específica. Mas tem um porém. Esse quadro ele não pode ser considerado um texto narrativo. Por quê? Porque ele não tem a presença de um narrador para nos contar a história. A gente só tem as imagens contando a história por si só, mas não temos um narrador para nos contar o que está acontecendo aí. Então esse quadro não pode ser considerado uma narrativa, apesar dele contar uma história. Então, para vocês lembrarem, nunca confundirem, né? Contar uma história, tem várias formas de se contar uma história, mas para que seja considerado narrativa, ele precisa ter os 5 elementos: personagens, narrador, espaço, tempo e enredo. O espaço é o local onde acontecem os fatos, onde as personagens se movimentam. Existe o espaço físico, que é aquele que caracteriza o enredo, e o psicológico, que retrata a vivência subjetiva dos personagens. E além de tudo, a gente tem que saber que o espaço físico ele pode ser real ou imaginário. O tempo caracteriza o desencadear dos fatos. Então toda narrativa vai ter um tempo. Esse tempo pode ser cronológico ou psicológico. O tempo cronológico, como o próprio nome diz, é ligado a horas, meses, anos, ou seja, marcado pelos ponteiros do relógio e pelo calendário. Toda palavra que tem esse radical crono, ela vai dar uma ideia de tempo medido, de marcação de tempo. O cronômetro ele mede o tempo. O tempo cronológico na narrativa é aquele que pode ser medido pelo relógio e pelo calendário. Toda vez que você tiver um marcador de tempo, como horários ou datas, você vai ter um tempo cronológico. Exemplo. Às 11h30, os tiros de ambos os lados silenciaram, e ao meio-dia em ponto teve início o assalto ao Monte Malakhov, e ao segundo, terceiro e quinto.
podem ver que os marcadores de tempo eles estão destacados aí em vermelho no trecho. Às 11h30 e ao meio-dia em ponto. Pode ver que o tempo da narrativa pode ser medido pelo relógio. Já o tempo psicológico, ele é ligado às lembranças, aos sentimentos interiores vividos pelo personagem e intrinsecamente relacionado com a característica pessoal de cada um. Então, o tempo psicológico, como o próprio nome diz, psico quer dizer mente, quer dizer a alma humana, é o interior do personagem. Quando ele se volta para dentro da sua mente, aí o tempo não pode mais ser medido, o tempo cronológico deixa de existir. Então, vamos ver um exemplo aqui. A noite inteira olhando a lua brilhar, as horas não passam. E 1 segundo é muito tempo sem te ver. Então, quando ele fala aqui, as horas não passam, ele quebrou o conceito de tempo cronológico. Como assim as horas não passam? No tempo cronológico, as horas têm que passar. Mas no tempo psicológico, que é quando o autor começa a se lembrar, ou quando ele se volta para dentro de si, então o tempo não pode mais ser medido. 1 segundo é muito tempo. No caso aqui, um tempo cronológico comum, 1 segundo passaria no estalar de dedos, mas aqui para ele 1 segundo é muito tempo. Então, o tempo psicológico não pode ser medido pelo relógio nem pelo calendário. Os personagens são as peças fundamentais, pois sem elas não haveria o próprio enredo. Há a predominância de personagens que se destacam pelos atos heróicos, chamados de principais ou protagonistas. Outras que se relacionam pelo seu caráter de oposição, as antagonistas. E as secundárias ou coadjuvantes, que não se destacam tanto quanto as primárias, funcionando apenas como suporte da trama em si. Então basta que vocês saibam que em toda narrativa nós vamos ter o personagem principal, que é o protagonista, e às vezes esse personagem principal, esse protagonista, ele vai ter um adversário, ele vai ter um oponente. Geralmente, em narrativas de herói, a gente vai ter o herói e o vilão. O herói sendo o protagonista e o vilão sendo o antagonista. E nós vamos ter os coadjuvantes, que são os demais personagens do texto que vão interagir e vão fazer com que a trama aconteça. Tá aí um exemplo, olha, de protagonista e antagonista. O antagonista, ele é o oposto, ele é o vilão, ele é o adversário do protagonista. No caso aí do Batman, ele vai ter o Coringa como antagonista. Os dois personagens são importantes para a trama. Não dá para dizer quem é o mais importante dos dois. Se é o Batman ou se é o Coringa. Porque o Batman só existe por conta do Coringa e o Coringa só existe por conta do Batman. Então, um personagem depende do outro. Então, eles têm o mesmo grau de importância na narrativa. Sendo que o Batman, que é o herói, é chamado de protagonista e o vilão, que é o Coringa, é chamado de antagonista. São chamados de coadjuvantes aqueles que não se enquadram como protagonistas ou antagonistas, embora sua existência seja propícia para o desenvolvimento dos fatos que envolvem um texto narrativo. Então, não quer dizer que o coadjuvante não é importante na narrativa. Ele é extremamente importante. É só uma maneira de denominar o personagem que não é o principal. Então, a gente vê que o Harry Potter, olha, tem uns amigos dele que são coadjuvantes, mas sem eles não existiria trama, não existiria enredo. A mesma coisa aí o Batman. Você vê que o Batman no meio é o protagonista e os demais personagens são coadjuvantes, mas todos têm a sua importância na narrativa dele, né? O narrador é aquele que narra a história, atuando como um mediador entre a história narrada e o leitor ouvinte. Então, gente, o narrador ele vai contar a história. Ele pode contar falando ou ele pode contar através de um texto escrito. E aí a gente tem que levar em conta que o narrador pode ser classificado em 3 modalidades aí. Primeiro, o narrador personagem. Segundo, o narrador observador. E vamos ter ainda ali o terceiro, que é o narrador onisciente. O narrador personagem, gente, conta e participa dos fatos ao mesmo tempo. Neste caso, a narrativa é contada em primeira pessoa. A primeira pessoa é representada pelo pronome eu. Como ele está contando a história e ele também é um personagem da história, então ele vai estar usando o pronome eu. Ele vai falar eu, porque ele vai contar a história sob o ponto de vista dele, sob o olhar dele como personagem. Exemplo de narrador personagem. O trecho do conto A Partida.
Acordei pela madrugada, a princípio com tranquilidade, e logo com obstinação. Quis novamente dormir. Inútil, o sono esgotara-se. Com precaução, acendi um fósforo. Passava das 3. Restava-me, portanto, menos de 2 horas, pois o trem chegaria às 5. Veio-me então o desejo de não passar mais nenhuma hora naquela casa. Partir sem dizer nada, deixar quanto antes minhas cadeias de disciplina e de amor. Notem que ele, ao mesmo tempo que está narrando, ele também é personagem da história. Como é que eu sei? Porque ele está usando a primeira pessoa sempre. Aqui na primeira frase, quando ele diz acordei pela madrugada, ele usou o verbo na primeira pessoa, acordei, eu acordei. Ele usa também os pronomes me, quando ele fala aí na quinta linha, restava-me, me é o mesmo que a mim, portanto menos de 2 horas. E lá na sexta linha ele fala, veio-me, então o desejo de não passar. Então ele usou o verbo na primeira pessoa e usou os pronomes referentes à primeira pessoa. Ele é um narrador personagem. O narrador observador apenas limita-se em descrever os fatos sem se envolver com os mesmos. Aí predomina-se o uso da terceira pessoa. Então, a principal diferença entre o narrador personagem e o narrador observador é que ele usa a terceira pessoa, no caso ele ou ela. Como ele é observador, ele vai apenas descrever o que o personagem está fazendo, o que está acontecendo. Ele não vai se envolver muito na história. É como se fosse uma câmera que está ligada e está filmando tudo e está mostrando e está contando apenas os fatos, apenas o que está acontecendo. Ele está só observando e narrando. Ele não é personagem da história e ele não se envolve nem um pouco com a história. Ele apenas conta. E aí, como exemplo de um narrador observador, temos aí a fábula A Raposa que Perdeu a Cauda. Uma raposa foi apanhada numa armadilha. Olha, usou a terceira pessoa, ela. A raposa, ela. Uma raposa foi apanhada numa armadilha e conseguiu escapar, mas ficou sem a cauda porque a armadilha a cortou. Sentindo-se envergonhada e ridícula, pensou convencer as outras raposas a cortarem também as suas. Reuniu um bom número de amigas e explicou-lhes que, sem cauda, não só ficariam muito mais bonitas, mas também se livrariam de um peso inútil. Ouvindo isto, uma das raposas interrompeu-a e perguntou-lhe: se não tivesses perdido a tua cauda, também nos aconselharias a cortar as nossas? Então tá aí que a fábula ela tem uma lição de moral, não é? Que vocês devem ter percebido, devem ter extraído algum conhecimento, alguma sabedoria aí desse texto. E viram que ele vai usar sempre a terceira pessoa. Uma raposa, reuniu, ela reuniu. E o narrador não interfere na história, ele apenas observa e narra. O narrador onisciente, ele também vai utilizar a terceira pessoa, gente. Ele é um narrador que utiliza a terceira pessoa, mas a diferença dele para o narrador observador é que esse sabe tudo sobre o enredo e os personagens, revelando os sentimentos e pensamentos mais íntimos de uma maneira que vai além da própria imaginação. Muitas vezes sua voz se confunde com a dos personagens, é o que chamamos de discurso indireto livre. Então esse narrador, ele sabe tudo o que está acontecendo no texto, ele sabe tudo que todos os personagens estão pensando. Então esse narrador, ele, além de descrever os fatos, de só observar, ele sabe tudo que vai acontecer, ele conhece a história e conhece o interior dos personagens. E ele está sempre interferindo no texto. Vamos ver um exemplo. Aí diz, o narrador onisciente é mais complexo, conta a história em terceira pessoa, mas, às vezes, permite-se certas intromissões falando na primeira pessoa. Ele sabe tudo sobre as personagens e sobre o enredo. Sabe o que se passa no interior das personagens, conhece suas emoções e seus pensamentos mais íntimos, revelando dimensões inconscientes das personagens. Aí vamos ver o exemplo aí do romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Baleia respirava depressa, a boca aberta, os queixos desgovernados, a língua pendente e insensível. Não sabia o que tinha sucedido. O estrondo, a pancada que recebera no quarto e a viagem difícil do barreiro ao fim do pátio desvaneciam-se no seu espírito. Então nós vimos que o narrador ele é capaz de dizer tudo que o personagem está sentindo, está pensando.
Ele é um narrador que ele tem uma visão mais geral da história por conta disso, porque ele conhece também o interior das personagens. Todos esses elementos correlacionam entre si, formando o que denominamos de enredo, que é o desencadear dos fatos, a essência da história, a qual se constituirá para um desfecho imprevisível que talvez não corresponderá às expectativas do leitor. Então, o enredo é a própria história em si, que é contada. Toda narrativa ela tem uma trama. O enredo da narrativa, gente, ele é organizado da seguinte forma. Primeiro, temos uma situação inicial, onde o autor vai apresentar os personagens e o espaço. 2. Estabelecimento de um conflito. Um acontecimento modifica a situação apresentada e desencadeia uma nova situação a ser resolvida, que quebra a estabilidade de personagens e acontecimentos. 3. O clímax. É o ponto de maior tensão na narrativa. Aquele momento tenso em que parece que o conflito vai se resolver. E aí a gente tem, para fechar a narrativa, o desfecho, que é a solução do conflito, o que nem sempre significa um final feliz. Entretanto, a narração é bem livre e pode ser organizada de formas diferentes, dependendo do estilo do texto. Então, essa sequência lógica ela pode ser quebrada às vezes, dependendo do autor. Tem narrativas que já começam pelo desfecho, e aí depois ele vai apresentar toda a questão do conflito e como ele se resolveu, né? Mas podemos enxergar a narrativa a partir desses 4 momentos aí. Situação inicial, estabelecimento de um conflito, clímax e desfecho. E, falando em narrativa, é ela quem vai apresentar e desenvolver os personagens e fatos no tempo e espaço em que se situa o enredo. Entre os tipos de textos narrativos estão, por exemplo, o romance, a crônica, o conto, a fábula, a parábola, o texto descritivo, informativo, dissertativo, infantil, ficcional, expositivo, etc. Então notem que o gênero narrativo ele não é apenas uma forma de texto. Ele é um gênero bem amplo. Cada um desses tipos de texto, como romance, crônica, conto, fábula, parábola, eles vão utilizar a narrativa. Então, professor, existem vários tipos de texto narrativo? Sim. Podemos ver como exemplo de um texto narrativo específico que tem suas características próprias, a fábula. A fábula é uma narrativa de caráter ficcional e que usa a alegoria para construir seus sentidos. O que é alegoria, gente? É usar o sentido figurado. Às vezes, eles utilizam o sentido figurado para poder transmitir um conhecimento. Os animais, que são personagens, possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia, etc. Por meio dessas características, as personagens movimentam-se e a história desenrola-se, levando à construção de um ensinamento. Então, a fábula ela é uma narrativa. Já me fizeram a seguinte pergunta: professor, qual é a diferença entre fábula e conto? As duas são narrativas curtas, elas têm quase as mesmas características, mas a gente costuma chamar a fábula porque ela tem características próprias dela. A principal que eu costumo dizer é o uso de animais com atitudes humanas. E a segunda principal característica da fábula é que ela sempre traz uma moral. O objetivo dela é contar uma lição, é trazer uma moral. Nem toda narrativa tem esse objetivo, mas a fábula ela tem esse objetivo. Então, se a narrativa ela é curta, ela utiliza animais como personagens, com atitudes humanas, e ela traz uma lição de moral, então ela é considerada fábula, ela vai se enquadrar aí nesse tipo de texto. Vamos ler uma fábula aqui, gente. A Raposa e o Corvo. Um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore com um pedaço de queijo no bico, quando passou uma raposa. Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Com esta ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse: que pássaro magnífico avisto nessa árvore! Que beleza estonteante, que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado o rei dos pássaros. Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro cró. O queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou ligeiro aquela delícia, dizendo: olhe, meu senhor, estou vendo que voz o senhor tem.
o que não tem é inteligência. Qual é a moral da história? Cuidado com quem muito elogia. Então perceberam que a fábula foi uma narrativa curtinha, pouquinhos personagens, os personagens eram animais e ela trouxe um ensinamento para vocês. Cuidado com quem muito elogia. Por mais antigo que essa fábula seja, o conhecimento ainda é útil até hoje, não é? Então, gente que está falando bem demais de você, te elogiando muito, ela provavelmente está com propósitos maléficos, não é? Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima aula.